Olá minha irmã, olá meu irmão, bem-vindo ao canal Galileu Orante. Que Deus abençoe você ricamente por ter chegado até aqui para esse momento de oração. A pergunta é dura: queres ir para o inferno? É claro que não. Se você está aqui, é claro que não. Nem eu. Mas para isso, precisamos orar e vigiar para que o Senhor nos proteja e proteja também os nossos do fogo eterno. Que Deus abençoe você ricamente nessa oração. Peço para você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, compartilhe, deixe seu like e também seu pedido de oração nos comentários é muito importante. Então, iniciemos a nossa oração com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos das chagas de Jesus e do coração de Maria o Espírito Santo que nos guia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nessa primeira dezena, nós suplicamos as chagas de Jesus assim: Jesus, nós te pedimos, pelos méritos das vossas santas chagas, não nos deixeis morrer fora da graça de Deus e sem receber os últimos sacramentos da Igreja. Não nos deixe morrer, Senhor, fora da sua graça, e não nos deixe morrer repentinamente sem receber os últimos sacramentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade das nossas almas quando elas se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade de nossas almas quando elas se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade de nossas almas quando elas se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade de nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade da nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar dos nossos corpos. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Nessa segunda dezena, supliquemos ao Pai Eterno. Pai Eterno, pelos méritos da paixão de Jesus e pelas lágrimas de Maria, penetrem os corações mais endurecidos contra a confissão e não corram o perigo de morrer em pecado mortal e amargar os terrores do inferno. Minha irmã, meu irmão, há quanto tempo você não se confessa? É dura essa pergunta, mas nós temos que encarar.
e recorrer à confissão, o inimigo sempre está à nossa espreita. Não deixe que o inimigo vença na sua vida. Se confesse. Busque a confissão. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar dos nossos corpos. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Nessa terceira dezena, clamamos ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, te entrego agora todos os que estão longe de ti e pedimos pelos méritos de vossa Santa Chaga um espírito de contrição dos pecados, igual a São Dimas, que na última hora, no alto da cruz, encontrou a misericórdia e por uma fagulha de amor se abriu a graça de Deus e encontrou a porta do paraíso aberta no olhar do Senhor Jesus. Que essa fagulha do amor te encontre agora, meu irmão, que você se abra à graça de Deus nesse tempo propício que se chama hoje. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade da nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz,
mas nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar dos nossos corpos. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. E nessa quarta dezena, supliquemos: ó Jesus clementíssimo, amante das almas, rogo-vos pela agonia do vosso sagrado coração e pelas dores e lágrimas de vossa Mãe Imaculada, que purifiqueis em vosso preciosíssimo sangue todos os pecadores que estão em agonia e hoje vão morrer. Amém. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade de nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade de nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar dos nossos corpos. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Nessa quinta dezena, supliquemos pelos méritos da Santa Chaga de Jesus. Tende piedade de todas as almas dos meus antepassados até a quinta geração, que possam estar no purgatório. Não sejais o juiz, mas o Salvador dos tormentos do purgatório. Não nos cansemos de rezar pelas almas dos nossos antepassados. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade das nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. Pelos méritos da Santa Chaga de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossas almas quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, tende piedade de nossa alma quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador.
pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade da nossa alma, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar dos nossos corpos. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Pelos méritos das santas chagas de Jesus, tende piedade das nossas almas, quando ela se separar do nosso corpo. Não sejais nosso juiz, mas o nosso Salvador. Amém. E finalizando esse momento de oração, ó bom Jesus, Senhor e Redentor meu, que carregaste a pesada cruz de todos os pecados do mundo e também os meus, pelos méritos da chaga e dor que tal cruz rasgou no vosso ombro, eu vos peço humildemente o arrependimento e perdão de todas as minhas culpas e a graça de morrer sem pecado. E lembrando o auxílio que vos deu Simão Cirineu, aliviando o peso da vossa cruz, peço-vos ainda, em virtude da chaga do vosso ombro, que foi a primeira e a mais escondida do vosso sacrifício redentor, que susciteis no mundo muitas almas vítimas, a continuarem nelas a vossa paixão, e pela generosidade do seu holocausto, suportado com amor heróico, resgatem muitos pecadores, salvem muitos moribundos e atraiam sobre a terra uma chuva de caridade e pureza. Amém.